Boa, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o onboarding, né? Uma das fases mais importantes, tanto para quem vende produtos e para quem presta serviços, para se conseguir manter a retenção e para se conseguir vender mais vezes para o mesmo cliente, né? E basicamente eu vou te mostrar aqui como é que é um bom processo de onboarding, né? Claramente baseado nos processos de onboarding dentro de todas as minhas empresas, dentro de todos os negócios que eu já tive, desde agência, né, empresa de venda de produtos, a Martinhal, que é o negócio que eu estou focado nesse momento. Então vou-te mostrar os nossos processos de onboarding. Espero que esse vídeo basicamente te ajude a conseguir entender a importância do onboarding e também conseguir depois pegares aqui alguns insights para poderes criar também o teu próprio sistema, né, de onboarding e assim conseguires obter resultados disso, né? Tanto como aumentar a retenção, né? O stick rate dos teus clientes, quanto como fazer os clientes pagarem mais para depois lhe vender os produtos, entre outras coisas. Então, basicamente, eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador o que é o onboarding e te explicar o nosso processo de onboarding. Então, vamos lá, deixa eu só diminuir isso aqui. Boas. Então, basicamente eu estou aqui no meu quadro, né? Então, aqui, o que é o onboarding exatamente, mano? Já ouvi falar dessa palavra ou nunca ouvi e não sei porque é que é tão importante para empresas, né, que vendem serviços ou produtos. Vamos lá, o onboarding basicamente é um processo de integração, né? Logo após do cliente comprar o nosso produto ou contratar o nosso serviço, né? Basicamente é um momento onde nós mostramos para o cliente o caminho, aquilo que ele vai receber e nós conseguimos depois alinhar expectativas com esse cliente, tirar dúvidas desse cliente antes, muitas vezes, de começarmos a realmente trabalhar a sério, né? E também conseguimos entregar os primeiros resultados e é aqui onde eu vou me focar muito, porque essa é uma das partes mais importantes, nós entregamos os primeiros resultados para os clientes. Basicamente, o onboarding é tipo isso. Imagina, se você fecha um contrato de tráfego pago, né? Vamos só, um contrato, tens uma agência de publicidade online e fechas um contrato de tráfego pago. Geralmente, o que é que vai acontecer? Vocês terem reuniões no início de alinhamento, que é para vocês poderem entender realmente qual é o objetivo da empresa, entender realmente onde é que a empresa quer chegar e você depois poder trabalhar para conseguir ajudar essa empresa a atingir esses objetivos. Então, essas reuniões são importantes e essa reunião de alinhamento basicamente faz parte do processo de onboarding. Então, reuniões de alinhamentos, o primeiro contato que nós temos com o cliente depois dele comprar o produto ou contratar o serviço faz parte do processo de onboarding. E muita gente pode estar pensando, ok, afinal é só isso? Não. O processo de onboarding pode ser mais demorado ou mais rápido, né? Claramente vai depender muito de como é que é o teu negócio, de se o teu negócio é algo mais, por exemplo, mais automático, por exemplo, se você vende um curso online, então o onboarding vai ser algo muito mais curto, né? Um vídeo, um módulo base, né? Um módulo de bem-vindo, um e-mail, outro de bem-vindas e tal. Então, o onboarding pode ser muito mais demorado, muito mais longo. Agora, por exemplo, se você vende um produto, se você presta um serviço, né? Se você tem uma agência, o teu onboarding geralmente vai demorar um pouco mais. E por que vai demorar um pouco mais? Porque o onboarding, basicamente, para quem principalmente presta serviços, é a fase mais importante, posso dizer, dentro da relação com o cliente. Porque é o onboarding que vai basicamente determinar se você ou trabalha por mais tempo com esse cliente ou se esse cliente para de trabalhar contigo. Basicamente, eu já falei aqui num vídeo que uma das coisas que basicamente me fizeram chegar onde eu estou agora, onde eu me encontro agora, com a capacidade de investimento e dinheiro que eu tenho agora, né? Capacidade não só de dinheiro, mas também capacidade intelectual e tal, negócios, networking que eu tenho agora, basicamente é entregar mais do que esperado. E você só consegue entregar mais do que esperado quando a pessoa não te conhece. E o onboarding, sendo o primeiro contato, é basicamente o momento onde você consegue entregar mais do que a pessoa espera. Então, se ela fechou um contrato de tráfego pago, de publicidade online contigo, e ela espera, por exemplo, ter um faturamento 20 vezes, 20% maior, né? E você, logo na primeira semana, lhe ajuda a conseguir atingir um faturamento semanal 50 vezes mais, 50% maior, aí já você conseguiu entregar mais do que ela estava à espera, tá vendo? Então, isso aqui, esse primeiro resultado faz parte do processo de onboarding, é algo que tem de acontecer, que você tem de planear, que você tem de ter estratégias para conseguir entregar coisas desse tipo. Então, vou te mostrar aqui. Basicamente, um bom onboarding, né? Tem um papel fundamental no crescimento do dono de qualquer negócio. Ele pode aumentar o stick rate. O que é o stick rate? Stick rate basicamente é a retenção, ou seja, o tempo que o cliente permanece conosco, na nossa empresa, ou comprando nova e novamente os nossos produtos, tá vendo? Então, um bom onboarding vai realmente te ajudar a ter um stick rate maior. Por exemplo, eu compro um produto que acaba, né? Rapidamente. Eu não vou comprar aquele produto de novo, só por aquele produto ser bom, mas também por exemplo, vou dar um exemplo.
pela forma como aquele produto me facilita ao abrir instruções naquele produto. Então, isso tudo faz eu comprar de novo o produto. Tá vendo? Há produtos que são muito bons, mas são difíceis de entender a utilização. E você, quando se frustra numa primeira experiência, depois já nunca mais vou usar, bem difícil de usar, tá vendo? Então, não vale a pena. Você tem de criar um bom processo de onboarding depois da pessoa comprar o teu produto ou contratar o teu serviço para a pessoa para que você consiga fazer com que a pessoa venha e venha e venha e venha sempre pagando, pagando, pagando. Se você consegue um bom onboarding, né, na tua agência, você consegue aumentar a retenção do cliente, o stick rate. Se você consegue um bom onboarding, teu produto é de fácil utilização, tá tudo desenhado de como usar, o cliente não tem dificuldade em usar. O primeiro contato com o teu produto foi muito bom, a tua loja é incrível, né? Depois do cliente comprar, sei lá, tem um bônus, você manda um e-mail, manda uma mensagem, olha como é que tá a correr e tal, tá a gostar, tá a utilizar bem, tá te ajudar e tal. Será que tem aqui, sei lá, um suporte técnico de graça que vai na sua casa, vai te ajudar a usar o produto? Esse tipo de coisas aumenta a retenção, porque o cliente entende muitas vezes que você realmente tem importado com ele e que você realmente pode lhe ajudar a ter resultados, sabe? Então, stick rate, né? Ou você aumenta a retenção, nesse caso para agências, quem presta serviço, ou você fideliza o cliente e lhe faz comprar de novo, de novo, de novo o teu produto. Outra coisa que o onboarding faz, cria confiança logo desde o início da jornada. Numa primeira fase, nós estamos a vender, né, basicamente usando a curiosidade e a esperança, basicamente. O cliente espera que o nosso produto lhe ajude, né? Numa primeira fase, ele não tem total certeza, porque ele ainda não usou, ele ainda não viu com os seus próprios olhos, e as pessoas são assim. Então, por exemplo, se você está vendendo um serviço, está prestando um serviço de tráfego pago, estás a vender esse serviço para o cliente, você tem que ter noção que o cliente espera que lhe ajude e não lhe ajuda, né? Então, quando você faz um bom processo de onboarding e consegue lhe trazer resultados rápidos logo no início, a confiança dele no teu trabalho aumenta, ele está muito mais disposto, disponível para trabalhar contigo, e assim vocês conseguem ter um trabalho muito mais harmonioso e muito melhor também, né? Porque vocês vão estar a trabalhar juntos, vão estar a trabalhar com harmonia e consequentemente vão estar a trabalhar melhor, né? Vão estar a trabalhar mais focados em atingir o resultado e o cliente não vai estar com dúvidas. Por exemplo, depois de você ajudar o cliente, né, e ele ver os primeiros resultados, ele vai estar mais disposto e mais disposto a investir, posso dizer, em coisas que antes dele ver os primeiros resultados, talvez não estaria disposto a investir. Então, basicamente, também te ajuda isso, criar confiança desde o início da jornada entre você e o cliente, também entre o cliente e o teu trabalho, no teu processo de trabalho. Vamos lá, reduz drasticamente os pedidos de reembolso e cancelamento, porque o cliente sente que está em boas mãos. Então, essa é outra coisa. Eu, pessoal, já trabalhei como coprodutor, né, no backstage, posso dizer, na produção de diversos cursos e experts e tal, e já lancei diversas pessoas, já tive envolvido com diversas pessoas a trabalhar no backstage, nos bastidores dos seus produtos. E eu entendo basicamente o seguinte, muitas vezes o cliente, a pessoa que pede reembolso não é porque o produto é ruim, mas é só porque ela não conseguiu entender o que ela comprou, ela não conseguiu entender como é que ela vai usar. Então, o onboarding vai te ajudar nisso. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. A pessoa quando entra na Martinho, ela tem todo um processo de onboarding. O primeiro módulo, por exemplo, nem vou falar muito da Martinho porque nós criamos o onboarding mesmo foda. Mas, por exemplo, o primeiro módulo do teu curso deve ser um módulo onde você consegue ajudar a pessoa a entender o que ela vai fazer, por exemplo, se você vende o curso. Dentro da tua empresa, a primeira semana deve ser uma semana onde você realmente vai fazer o empreendedor entender como é que você vai lhe trazer resultados, como é que funciona o teu trabalho, tá vendo? Quando é que vão acontecer as coisas, né? Então, isso aqui ajuda a diminuir muito as taxas de reembolso e cancelamentos de serviço ou reembolso de produtos. Ajuda realmente muito, muito, muito. Eu já tive casos, por exemplo, né? Teve um aluno que comprou de nós um curso, sei lá, 2023. Esse é um caso que eu me lembro. E o aluno não conseguia entrar na plataforma e nós não entendíamos porquê, tipo, estava tudo tranquilo, mas o aluno não conseguia fazer login na plataforma. Nós não entendíamos porquê. Tipo, não entendo, ficava tipo 2 dias o aluno sem conseguir fazer login na plataforma. O aluno pediu reembolso, por isso, tá vendo? Por isso, mesmo nós a demonstrar que as outras pessoas conseguiam e nós estávamos a resolver o problema e tal, lhe passamos uma outra conta com um e-mail novo que criamos, parece que aquele que era um problema do e-mail dele ou do telefone dele, pediu reembolso. Depois, nós tivemos um outro aluno que uma vez comprou, né? Tipo, ele comprou e depois de, sei lá, 2 horas pediu reembolso. E não era porque a plataforma não lhe entregava o que ele queria.
era só, mano, eu não estou entendendo nada desses primeiros módulos, desse primeiro módulo, tá? E não, esse tipo de coisa não pode acontecer. Vocês, com um bom onboarding, quando você constrói um módulo de boas-vindas bem feito, explicar realmente o que a pessoa vai entender, a dar já algumas dicas para a pessoa ter vitórias rápidas e você consegue evitar esse tipo de coisa, né? Evitar reembolso e evitar cancelamentos, por exemplo, se você vende produtos tendo reuniões de alinhamento, explicando realmente bem na pessoa como é que vão acontecer as coisas, quando é que vão acontecer as coisas, você consegue diminuir drasticamente os pedidos de reembolso e cancelamento. Então, outra coisa, né, que eu estou sempre a falar aqui, basicamente, eu estou sempre a falar aqui disso aqui, resultados, pessoal, resultados, entregar os primeiros resultados. E o onboarding, basicamente, é otimizado quando nós temos quick wins. O que são quick wins? Quick wins basicamente são resultados pequenos, mas que nós consideramos significativos, né? Nós chamamos disso de quick wins. Basicamente são pequenas vitórias que o teu cliente, por exemplo, ele vai conquistar ao longo do processo. São resultados rápidos, mas que fazem ele sentir, ok, tipo, vale a pena ter contratado esse serviço ou ter comprado esse produto, vale a pena ter investido, sabe? Então, são aqueles pequenos resultados no início da jornada que ajudam o cliente a ganhar essa confiança que eu disse no teu processo, no teu trabalho e em ti, e também melhora a tua relação com ele, e também basicamente faz com que vocês trabalhem com mais harmonia, né? Então essas quick wins são importantíssimas dentro do teu processo de onboarding e basicamente elas definem como é que vai ser o teu trabalho naquele primeiro estágio, né? Naquele primeiro serviço, por exemplo, se você trabalha com prestação de serviço ou se o teu cliente vai, né, te recomendar, por exemplo, gostar de realmente trabalhar contigo ou depois, sei lá, comprar de novo o produto de ti, sabe? Então, no nosso caso, né, aqui na Martinhão, nesse nosso projeto de educação, nós usamos os primeiros 14 dias para buscar esses quick wins. Então, nos primeiros 14 dias nós tentamos fazer com que os nossos alunos, os nossos membros da Martinhão, da nossa plataforma, consigam as suas primeiras vitórias, pequenas, mas significativas essas vitórias. Fazemos ações estratégicas para gerar um resultado palpável. Pode ser, por exemplo, um contrato fechado. Nós fazemos o máximo para ajudar a pessoa a fechar o primeiro contrato, por exemplo, se ela focar em prestação de serviço, né? Ou as primeiras 5 vendas, né? Por exemplo, a pessoa quer focar em infoprodutos, lhe ajudamos ao máximo para fazer as primeiras vendas, ou até mesmo leads de qualidade, por exemplo, se você tiver a prestar serviço, né, dependendo do foco do cliente, né, se você tiver a prestar serviço, muitas vezes só encontrar leads realmente muito qualificados para uma empresa podem ser quick wins, sabe? Para uma empresa assim, mais B2B, que é um pouco difícil de encontrar leads qualificados, de fechar realmente contratos, porque contratos são muito high ticket, encontrar, por exemplo, 5 leads qualificados é muito, muito bom, sabe? Yeah. O nosso objetivo principal aqui com essas primeiras e pequenas vitórias rápidas, é simples, fazer basicamente o cliente recuperar o investimento do nosso produto ou serviço o mais rápido possível. Então, nós aqui na Martinhão, a pessoa nos paga e o nosso objetivo nos primeiros 14 dias é basicamente a pessoa tá no break-even, né? O que ela investiu, ela tem o retorno de volta, pelo menos, ou esteja com lucro, né? Então imagina, a pessoa vai pagar, sei lá, 50 mil para trabalhar conosco durante um mês, né? Então nosso objetivo é nos primeiros 14 dias lhe ajudar a recuperar esses 50 mil, pelo menos. Porque assim ela vai ter, pô, aqui tá saindo dinheiro, tá fixe, então olha, tô com esperança, tô confiante. Se mesmo que, por exemplo, ela chega ao fim do mês e não atinja o resultado que ela esperava, ela vai querer continuar a trabalhar conosco, porque ela já viu que já recuperou o dinheiro, viu que o nosso método funciona e vai querer continuar a trabalhar conosco. Então, quick wins são importantíssimas, né? Quando isso acontece, né, a motivação do cliente aumenta, confiança no plano cresce, como eu já te expliquei, relacionamento se fortalece porque ele começa a ver resultados e você começa. Basicamente, ele começa a ver resultados e começa a confiar mais em ti e ele está feliz, está motivado e a vossa relação só melhora e aí pode ter um trabalho cada vez melhor, tá vendo? O cliente começa a acreditar no processo e isso nos dá tempo e isso nos dá muito mais espaço para trabalhar em estratégias de médio e longo prazo também. Outra coisa, se o cliente já acredita no trabalho, acredita no teu trabalho, acredita no processo de como vocês fazem as coisas, também dá muito mais tempo para vocês conseguirem pensar em estratégias não tão a curto prazo, mas mais a médio e longo prazo. Porque ele já sabe que aquilo a curto prazo trouxe resultado, então já vai confiar mais em vocês, na vossa capacidade, né? Na vossa capacidade de resolver problemas, já vai confiar mais na vossa intuição, então ele vai entender, ok, talvez, se eles já me ajudaram aqui, talvez eles tenham razão também nisso, provavelmente eles têm razão também nisso, e a longo prazo isso também vai dar ótimos retornos, né? Vamos lá.
Agora que eu te falei, essas são as duas principais coisas, basicamente. Entenderes o que é onboarding, entenderes a importância das quick wins para o onboarding. Essas são as principais coisas que vão, basicamente, fazer o teu onboarding ser muito benéfico para a tua empresa, né? Te trazer melhores resultados, como, por exemplo, aumentar a tua retenção, né? Ou fazer o cliente se fidelizar, comprando mais vezes de ti. Essas são as principais coisas. Agora vou te mostrar como é que nós fazemos o nosso onboarding aqui. Então, primeiro você entender o contexto, né? Essa empresa, a Martinhão, basicamente é um projeto de educação. A Martinhão é uma empresa que visa ajudar jovens, né? Jovens, nesse caso, pessoas abaixo de 50 anos, sei lá, a criarem negócios digitais, negócios online, né? Não digitais, mas negócios online, e criarem esses negócios de forma sólida para depois escalarem. Então, o onboarding que eu vou te mostrar aqui é focado exatamente nisso. Claramente você pode aqui tirar algumas ideias e tal, mas o onboarding, por exemplo, da tua agência de prestação de serviço vai ser diferente. O onboarding, sei lá, para você que vende o curso vai ter de ser diferente e você tem de entender qual é o melhor jeito de você criar o teu onboarding, mas esse é o jeito que nós usamos e acho que pode te ajudar a ter ideias, né? Vamos lá. Aqui na Martinhão, o onboarding é um processo dividido em duas fases. Sim, nós temos duas fases. E você também pode ter, né? Isso depende basicamente de como é que é a tua estratégia, né? Deixa eu só fechar aqui. Precisava de uma água, pessoal, tá aqui. Olha lá, yeah. Então, nos primeiros 14 dias, que é a nossa primeira fase, o nosso foco é entregar as quick wins que eu te expliquei, as nossas primeiras vitórias para os clientes, né? E basicamente que fazem o cliente pensar que valeu a pena ter investido e também já recuperou o dinheiro investido e assim ele vai se motivar a trabalhar mais, né? Vai confiar mais no nosso plano então. Então, os nossos primeiros 14 dias, o objetivo é entregar as quick wins. Depois, ao longo do primeiro mês, né, do restante do primeiro mês, nesse caso os outros 15, 16 dias, o objetivo é consolidar a confiança, alinhar expectativas e preparar o terreno para contatos maiores. Então, basicamente, nós temos duas fases e as duas fases são no primeiro mês. A pessoa quando paga pelo nosso serviço, pela nossa mentoria, né, pela nossa plataforma durante um mês, ela basicamente nesse primeiro mês está no mês de onboarding, posso dizer, nas duas fases de onboarding. Uma fase que é de 14 dias, né, basicamente onde o objetivo é lhe trazer quick wins, e outra fase que é de basicamente 16 dias ou todo o resto do primeiro mês, que basicamente é onde nós conseguimos aumentar cada vez mais a confiança dela em nós, alinhar expectativas e lhe preparar basicamente, preparar o emocional dela, o mental dela, né, preparar basicamente para depois lhe ofertar contratos maiores, né? Uma mentoria mais cara e assim vai. Então, nosso primeiro mês basicamente é um onboarding, né? A pessoa nos paga para ter um onboarding e o nosso onboarding ele traz resultado. Não, durante esse período, né? O cliente recebe acesso a tudo que nós lhe prometemos, então recebe tudo, todo acesso que a gente prometemos, plataforma, comunidades e tal. Tudo é pensado para gerar resultado palpável logo no início. Quando o cliente vê retorno, ele acredita no processo, se engaja muito mais e é aí que conseguimos transformar ele num parceiro de longo prazo. Nesse caso, o nosso objetivo não é trabalhar com o cliente durante um mês, nem nos pagou uma vez. Nós queremos aumentar ao máximo o nosso LTV, então nós queremos reter o máximo, porque mentoria e curso são coisas diferentes. Nós vendemos basicamente um serviço, né? E, um serviço, só que é um serviço de educação. Então, nosso objetivo é transformar num parceiro de longo prazo, trabalhando com ele e depois, basicamente, nós queremos ser, basicamente, consultores do negócio do cliente, que o cliente vai criar. É isso, a marketing é como se fosse isso. O objetivo é te ensinar, depois trabalhamos, basicamente, ele nos paga, mas só para ter consultoria de qual é o melhor passo, né? Qual é o melhor passo que ele deve seguir, onde é que deve investir. Então, o nosso foco principal é isso, ser consultores, né? Depois dele pagar. Então, onboarding na Martinho. Então, esse aqui basicamente é o nosso SOP, né, de onboarding. Basicamente isso nem tudo aqui, mas vou tapar depois. Anyway. Então, onboarding, né, é levar a primeira vitória a 14 dias. Vocês conseguem ver aqui, daqui um zoom até. Levar a primeira vitória a 14 dias. Então, a pessoa vai receber acesso à área de membros, à comunidade Toolkit, que é nosso kit de ferramentas, né? Plano personalizado, tudo isso que entra até aqui para de suporte e acompanhamento. Esse é o PIS, né? Como é que funcionam os processos, basicamente. Logo depois da pessoa comprar, logo depois de enviar comprovativo, nós vemos que comprou. Primeiro contato, ligamos para a pessoa. Ligação, máximo 2 minutos. Nessa ligação, nós explicamos tudo o que vai acontecer. Nesse caso, lhe falamos como é que funciona a plataforma, tudo o que vai acontecer, o nosso objetivo e tal.
ordem em que ela vai receber, né? Tudo que ela vai receber, desculpa, ordem de como é que ela vai receber, então, a ordem de quando é que ela vai receber cada coisa, né? Enviamos um formulário de onboarding, e isso é uma outra coisa importante que nós temos aqui. Talvez eu depois mostre para vocês, talvez não, num outro vídeo, se vocês quiserem ver tudo. Enviamos um formulário de onboarding, liberamos acesso à área de membros. O formulário basicamente tem integração com a área de membros, e quando a pessoa preenche o formulário e libera acesso automaticamente para a área de membros. Agendamos envio de acesso à comunidade no WhatsApp e link de agendamento para sessões individuais. Então, o formulário também envia, também tem integração com o WhatsApp, né? E envia automaticamente link de acesso e link de acesso à comunidade, e também acesso a sessões individuais. Basicamente, a pessoa tem uma sessão individual todas as semanas, né? Então, marcamos, né, durante essa chamada a nossa primeira reunião com a pessoa, que basicamente é uma reunião que nós chamamos de sessão de onboarding, que é uma reunião de onboarding onde nós apresentamos tudo com mais calma e tal, porque aqui logo depois da pessoa comprar são 10 minutos, chamada normal, e não, a reunião de onboarding é no Google Meet, onde mostramos realmente tudo. Então, depois logo dessa chamada, o que acontece? Adicionamos as informações no e-mail marketing, né? Para ela receber a sequência de e-mails de bem-vindo, de onboarding. Até já mostrei, né, no outro vídeo onde eu falo de e-mail marketing, né? Adicionamos as informações no WhatsApp, basicamente. Sequência também, vai cair também na sequência do WhatsApp. Adicionamos no Notion, criamos plano personalizado. Basicamente, de tudo que está aqui, pessoal, a única coisa que nós realmente fazemos é o plano personalizado. Isso foi quando eu estava a desenhar, mas hoje em dia nós já automatizamos isso usando uma plataforma de automatização. Basicamente, o e-mail marketing e o WhatsApp ela já entra diretamente logo depois de preencher o formulário. E a única coisa que nós fazemos é criarmos um plano personalizado para ela. Então, primeira reunião, né? Depois desse primeiro dia, acontece a primeira reunião. Essa primeira reunião de onboarding, né, que é também a primeira sessão individual, tem que ser o mais rápido possível, que é para nós conseguirmos ajudar a pessoa o mais rápido possível. Se for no outro dia, melhor. Tipo, comprou hoje, amanhã, melhor. Tipo, é melhor assim. Ou se comprou hoje, tipo, de manhã, de noite ou de tarde de tempo, melhor. É o mais rápido possível. Mostramos como funciona a plataforma, apresentamos o plano personalizado. Então, nós aqui criamos e depois logo lhe apresentamos o plano personalizado, porque nós criamos isso muito rápido. Porque nós meio que, as perguntas que nós fazemos, né, no formulário de onboarding, meio que já nos dá uma noção de qual é o melhor plano para essa pessoa, e nós temos basicamente uma metodologia de criação de planos personalizados, né? Vamos lá. Apresentamos o plano personalizado, agendamos uma segunda sessão individual. Essa primeira sessão aqui é no máximo 45 minutos, falamos com a pessoa, entendemos mais das dores dela e tal. Essa primeira sessão é gravada, que é para depois as outras pessoas que forem entrar poderem entender mais sobre essa pessoa, entender o que é que ela vai fazer e tal. Então essa primeira sessão é gravada e é muito importante para nós entendermos mais o cliente. Agendamos a segunda sessão individual, né? Onde o objetivo é já lhe dar a primeira vitória. Então, ajudar a ter a primeira vitória o quanto antes, né? Então, quick wins, né? Terceiro dia ou na outra sessão individual, que é o terceiro point. Basicamente, nós fazemos por ela. Nesse caso, esse é o point. Nós fazemos tudo para a pessoa conseguir ter o primeiro resultado. Então, por exemplo, as primeiras vendas, durante a sessão individual, lhes ajudamos a criar conta de anúncios. Se não tiver Facebook, conta de anúncios foi bloqueada, nós lançamos a primeira campanha nas nossas contas de anúncios até se for preciso, né? Basicamente, temos criativos prontos, produtos já prontos que já estão a vender. Então, basicamente, entregamos tudo pronto para ela poder recuperar o investimento o mais rápido possível, né? Depois, primeiro contrato, durante a sessão individual, procuramos leads qualificados, 10 leads qualificados, fazemos o script de abordagem para cada um desses leads, nós mesmos, a nossa equipa, né? E criamos uma oferta low ticket e uma oferta high ticket já pronta para eles poderem ir, né? Então, basicamente, aqui nós já lhe entregamos leads, já lhe entregamos tudo para angariar, né? Para conseguir transformar esses leads em clientes, levar para a reunião e tal, e fechar com eles. Então, basicamente, eles só têm depois de ligar e fazer da forma como nós ensinamos, né? Aqui é um pouco mais difícil porque é contrato, aqui é um pouco mais fácil porque a pessoa vai vender e muitas vezes é no direto e tal, então é um pouco mais fácil. Mas o objetivo aqui basicamente é ter as primeiras conquistas, né? Ter as quick wins, para depois da primeira vitória pedir uma referenciação. Basicamente é pedir para ela recomendar para amigos, ou pedir, sei lá, se mais alguém, se ela souber mais alguém que está a precisar e quer trabalhar assim com marketing digital e tal, pode falar conosco e tal. Basicamente nós lhe damos um incentivo a referenciar, né? Até no futuro nós vamos adicionar aqui um programa de afiliados só para pessoas que já tiveram resultados e tal, e vamos trazer todo mundo que teve uma quick win só para esse programa de referenciação, né? De afiliados.
Nós temos um script para pedir referenciação que nós mandamos basicamente uma mensagem e depois perguntamos também quando acontece. Depois, essa é a primeira fase, pessoal. Ainda não acabou. Lembre-se que todo o primeiro mês é de onboarding, basicamente. E durante o primeiro mês, o que acontece? Acontecem mais, né? Vou tirar aqui o suporte do WhatsApp, anyway. Acontecem mais, basicamente. Sessões em grupo, então ela tem acesso a 8 sessões em grupo, né? Basicamente 2 por semana, né? Então isso também lhe ajuda a ter mais resultados e mais. Vamos pegar isso aqui mais embaixo. Ok. Yeah. Ela tem acesso também a sessões individuais, uma sessão por semana, 4 sessões por mês. Então, 45 minutos aqui, vamos lhe ajudar a ter mais resultado. E depois tem acesso a uma reunião de renovação. Nesse caso, essa reunião já é algo que já está agendado, né? Já é agendado a partir daqui. Basicamente, a pessoa vai receber um e-mail, né? Para lhe convidando para essa reunião, vai receber um e-mail, uma mensagem, basicamente dias antes da assinatura terminar. Aqui está 5 dias, mas na verdade é bem antes. Mas a reunião tem de acontecer pelo menos no mínimo, no máximo, sei lá. Mas 5 dias antes da assinatura dela, do pagamento dela, ter de se repetir, né? Ou do nosso contrato, por exemplo, acabar. Tem de ser essa reunião de renovação. E basicamente, essa reunião de renovação, nós ligamos para marcar, além do e-mail, nós ligamos para marcar, né? E nessa reunião de renovação nós mostramos o antes e depois de trabalhar conosco, medimos os resultados, vemos tudo, depois prometemos mais resultados, pedimos review, né? Ou vídeo depoimento já, nesse caso review ou áudio também rende, mas tipo, pedimos uma revisão do que ela, porque é basicamente uma entrevista, pedimos já, também gravada, ofertamos mais tempo ou um produto mais longo. Então, imagina que você fechou um contrato de um mês, né? E o teu onboarding correu super bem. Na reunião de renovação você trabalha, pede, olha, podemos fechar aqui 3 meses e tal, 2 meses para. Não estamos sempre nessa de renovar e tal. Claramente pode recusar, mas se você realmente fazer um bom onboarding, né? Se o teu primeiro mês que corre realmente bem, é muito mais fácil, sabe? Então nós aqui ofertamos ou mais tempo ou um produto com mais valor, nesse caso um produto superior que vai lhe ajudar mais e vai nos dar mais dinheiro também, né? Depois da venda, o pessoal comprou, e já agendamos o próximo e-mail, o próximo WhatsApp, né? Marcamos no calendário para a próxima reunião de renovação com ela. E é basicamente assim que funciona o nosso processo de onboarding. Pessoal, ao todo, espero que você entendeu, mas o onboarding é literalmente algo muito importante no processo de qualquer empresa. Eu aqui te mostrei um onboarding para cliente, né? Um client onboarding. Nós também temos um onboarding para funcionários, basicamente, onde os funcionários, basicamente, quando entra na nossa empresa, nesse caso, quando alguém entra na nossa equipa, para nossa equipa, ele consegue entender tudo o que ela tem que fazer, claramente baseado na função que nós lhe contratamos. Nós temos aqui algumas funções já estabelecidas, que nós sabemos que muita gente vai vir trabalhar nessa função e nós precisamos muita gente nessa função, onde nós temos exatamente tudo o que a pessoa tem que fazer e isso basicamente agiliza muita coisa. Não precisa de passar por uma formação, de alguém lhe ensinar e tal. Ela já tem basicamente tudo lá. Pra vocês entenderem, né? Eu estou a falar aqui, eu vou mostrar aqui o onboarding exatamente da Martin AO, né? E dei aqui alguns exemplos de outros onboardings para agências e quem vende produtos e tal. E principalmente de client onboarding. Mas um pouco mais sobre onboarding de funcionários, de colaboradores. Por exemplo, nos canais de YouTube, né, que temos aqui. A garanta está muito seca. Nos canais de YouTube, basicamente, o que é que nós fazemos? Por exemplo, quando nós contratamos um novo editor, nós temos uma plataforma, né? Basicamente, temos vídeos onde ensinamos todo o passo a passo para editar o vídeo da forma como nós queremos. Isso permite com que nós não temos de ordenar um outro editor que já experiente até de lhe ensinar passo a passo, né? Então isso facilita. A pessoa entra, já tem um documento com todas as senhas, com tudo. Então, basicamente isso nos ajuda a acelerar o processo e a não perder tempo com formações e etc. Então, talvez um dia eu fale um pouco mais sobre onboarding de colaborador, né? Onboarding para a equipa, né? Para os seus funcionários. Mas hoje vamos ficar por aqui com client onboarding e basicamente é o que vai te ajudar muito a aumentar a retenção para os teus clientes. Epá, espero que gostaste do vídeo. Sei que é difícil chegar até aqui, quase 30 minutos de vídeo, mas espero que gostaste, espero que possa te ajudar realmente na tua empresa. Espero que utilizes, porque não vale a pena estar aqui e ver e depois não utilizares. E pá, estamos juntos. Comenta se chegaste até aqui. Se você comentar que chegaste até aqui, eu vou enviar um presente para ti. Te garanto isso. Vou enviar um presente para ti que vai te ajudar muito, né? Se você tiver agência ou se você vende produtos, não interessa, vou te enviar aqui um presente que vai te ajudar muito.
Aos poucos que chegaram até aqui, obrigado por estarem a curtir os vídeos. Espero que esses vídeos realmente vos ajudem muito as vossas empresas a atingirem ótimos resultados. É isso, estamos juntos. Comentem aqui, por favor, deixem um like, se inscrevam se ainda não são inscritos. Estamos juntos, pessoal. E tchau, vou fechar aqui.